TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, pessoal! Tudo bem? Estamos felizes curtindo a Bauer Fest. E, de novo, neste programa de hoje, a Bauer Fest será tema do programa Rosina de A a Z. E aí eu vou começar com a minha perguntinha. Você sabe o que é traje típico? Enquanto você está aí pensando o que é traje típico, eu vou dar os meus avisos habituais de todo início de programa. Para começar, nós teremos, antes do final do ano, concursos públicos. E aí eu quero saber quem quer ter aula de português e de redação gratuita. Você quer aprender para ter mais chance, porque o valor da nota de português é muito maior do que das outras disciplinas. E a redação sempre tem um peso significativo a ponto de desclassificar um concorrente. Mas se você está interessado de ter essa aulinha de português gratuita, você tem que fazer a sua inscrição. E como você faz isso? Você manda uma mensagem para o meu WhatsApp, DDD 24, telefone 992-950031, diz o seu nome, porque eu não vou dar aula para fantasma ou ninguém sem nome, diz o seu nome e até que série você estudou. Por quê? Se você concluiu o ensino médio, eu vou dar aula com um determinado conteúdo. Se você só fez até o 6º ano, é outro conteúdo que eu vou trabalhar com você. Eu não vou misturar os dois segmentos, digamos assim. Então, você diz o seu nome e até que série você estudou. E aí eu tenho um outro aviso para vocês. A TV Correio da Manhã, ela tem transmissão em Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis, onde está acontecendo a Bauer, Paraíba do Sul, Três Rios e Pati de Alferes. Aí você diz assim, mas eu não assino a Tech Cable ou TV por assinatura. Não tem problema, você pode acompanhar pela internet. Você acompanha pelo site da TV, TV Correio da Manhã, ou então pelo YouTube, TV Correio da Manhã, pelo Instagram, @TV Correio da Manhã, ou pelo Facebook, TV Correio da Manhã. E aí você acompanha toda a programação da TV Correio da Manhã. Deixa eu ver se eu tenho mais um avisozinho. Eu aqui na minha cola, tá? Estou olhando a minha cola, já não enxergo direito mesmo. Tem o evento, a 2ª conferência Plante uma Oportunidade. A conferência Plante uma Oportunidade é um ciclo de palestras que auxilia mães, pais, professores, avós, cuidadores a lidar com as dificuldades nas relações com as crianças, os adolescentes e os jovens adultos que também estão agindo feito adolescentes. E essas palestras, aí tem toda uma programação específica, ela vai falar de dificuldades de aprendizagem, relações abusivas, o que é violência sexual, o que é abuso sexual, porque tem algumas diferenças, que não deixa de ser uma violência, mas tem. Vai falar também sobre, agora até quase, as 5 linguagens do amor, vai falar para você vários temas relacionados aos relacionamentos humanos. E como você faz a inscrição? Você vai fazer inscrição pelo Simpla, mas eu tenho que mandar o link para você. Um ingresso dá direito a 2 pessoas. Então, você paga um
e vão 2 pessoas. É o dia inteiro, vai acontecer na Sala Santa Cecília, lá em cima no 4º andar, e lá não tem ingressos à venda. Então, só compra pelo Simpla. Segunda conferência, Plante uma Oportunidade, lá tem os preços, e se você quiser pagar com desconto, você me pede o QR Code, que sai bem mais barato e dá o direito às 2 entradas. Paga 1 e leva 2. É promocional porque não é para ganhar dinheiro, é para pagar o custo do evento. Se fosse para ganhar dinheiro, não poderia ser tão barato e tão promocional. E aí, nós vamos falar então da Bauerfest, a 34ª edição da Bauerfest. E aí a gente escuta toda aquela história da vinda dos colonos, é uma história bacana, linda, só que tem um detalhe que às vezes nós esquecemos de tratar e que tem a ver com a pergunta que eu fiz no início do programa. Mas eu só vou contar para você depois do nosso rápido intervalinho. Fique conosco, que nós voltaremos já. Um beijo roubado. Um abraço forçado. É importunação sexual. Durante o carnaval, as denúncias de crime sexual aumentam significativamente. E entre os crimes mais frequentes está o de importunação sexual, que até 2018 era considerado contravenção penal, mas que hoje pode resultar em até 5 anos de prisão. Pela lei, importunação sexual é praticar ato libidinoso contra alguém sem que a pessoa concorde. Isso inclui agarrar ou beijar à força. Comportamentos esses que, se praticados com violência ou grave ameaça, passam a ser considerados estupro. É preciso denunciar. Você, mulher que for vítima desses comportamentos, fotografe, filme o agressor e procure mais rápido a polícia. E você, homem, saiba que a vontade da mulher tem que prevalecer. E tudo que vier depois do não é crime. Ouviu um não? Respeite a decisão. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, Meter. fuder. Aê, garanhão. Pegador, Comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola? É porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. Meu, Meu. Meu. meu, Meu. Meu. meu, Meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade
é nossa. Rosina de Azer está de volta e, como eu falei, o tema de hoje é Bauerfest. Só que antes nós temos que entender a perguntinha que eu deixei no início do programa. Você sabe o que é traje típico? Traje típico é aquela roupa, porque traje se refere à roupa, que é específica de uma localidade ou de uma festa, de uma celebração. Então, nós vamos falar hoje sobre os trajes típicos alemães, aqueles que vieram como cultura dos colonos que chegaram aqui em 1800 e uns quebrados, não sei o ano certo, e vamos mostrar para vocês a riqueza dos detalhes e o significado, porque as roupas elas têm uma linguagem simbólica. Mesmo que aqui no Brasil a gente tenha esquecido essa questão da simbologia das roupas, elas têm, sim, até hoje, uma linguagem simbólica. E para bater esse papo, como eu não sou entendida nisso, eu convidei a Beth, esqueci como é que fala o sobrenome. Pode falar, Beth, como é? Grebner. Grebner. A Beth vai explicar para nós e mostrar a riqueza da cultura alemã expressa nas roupas, nos trajes típicos das regiões da onde veio a maioria dos colonos que colonizaram Petrópolis. Beth, muito obrigada por ter aceitado o convite. Estou muito feliz que você esteja aqui e que vá mostrar para nós, ensinar para nós essa riqueza. E eu quero que você se apresente e explique também o simbolismo do seu arquinho. Bom, primeiro eu agradeço pelo convite, pela oportunidade, né? Eu acho que é um momento bom para a gente falar sobre isso, porque a cidade está em meio a uma festa que ainda vai durar mais 2 finais de semana e as pessoas estão circulando pela cidade usando seus trajes e muitas pessoas não sabem e a gente fica até bastante zangado quando alguém fala assim, a fantasia, não a é roupinha, fantasia, o uniforme, né? É um traje, e um traje ele tem uma característica, ele representa ou uma região, ou um costume, uma época, né? Então, e a gente, em Petrópolis, nós temos 7 grupos folclóricos, cada grupo folclórico tem um traje de uma região, às vezes cada categoria tem um traje diferente. Então, o que a gente vê é um colorido de cortes e modelagens e de tecidos e de cores, né? De significados que não devem ser ignorados. Então, é bom que a pessoa saiba, né? Então, é isso que eu quero ouvir e aprender hoje. Mas eu queria que você falasse bem rapidinho de você. Como você se envolveu com isso, o que você precisou fazer para aprender tudo isso. Rapidinho seu currículo. Tá bom. Eu sou Elizabeth Grebner, eu sou natural de Blumenau, Santa Catarina. Eu cheguei em Petrópolis em 1973, casei em 74, aqui em Petrópolis, e acabei ficando. Ainda tenho bastante contato com Blumenau, porque ainda tenho parentes lá. Mas eu sempre fui criada numa casa onde se falava alemão até meus 17, 18 anos, quando eu saí de casa, né? Então, a língua alemã era uma coisa muito presente, a gente conversava em alemão, a gente orava em alemão, os cultos que a gente frequentava, o pastor falava alemão, a rádio que a mãe ouvia era música alemã, e o nosso cardápio era alemão. Então, assim,
a gente, mergulhada como se estivesse na Alemanha. É como para nós o Brasil era assim. Né? A gente vivia como se o Brasil fosse assim. E, enfim, quando eu vim para Petrópolis, então, primeiro eu me senti um pouco deslocada, porque a informação que eu tinha de que Petrópolis era igualzinha a Blumenau, eu vi que não era, né? Porque faltava língua, não tinha festas, não tinha programa de rádio, não tinha uma série de coisas, né? Mas, logo em seguida, eu conheci a dona Emídia, que é presidente do clube, né? Agora ela saiu, mas é honorária, né? E ela, então, através dela, ela me convidou para fazer parte da organização da Bauernfest e também da diretoria do clube. E aí, envolvida com o clube, eu comecei a me envolver com os grupos folclóricos, eu comecei a dançar. Em 90, minha filha se inscreveu, foi princesa da Bauernfest. Aí, em 91, nós já estávamos fazendo parte do primeiro grupo folclórico. E eu nunca mais parei, né? Então são o quê? Quase 40 anos de Bauer. 36, todas as Bauers, né? Nós estamos na 34ª, né? Então, assim, eu participei de todas, dançando até 2019, eu parei de dançar, mas sempre envolvida com a cultura. E a questão dos trajes, a minha mãe era costureira, e eu aprendi com ela, e eu sempre tive paralela, mesmo quando ele trabalhava fora, eu sempre paralelamente trabalhava com costura. Mas quando eu comecei a me envolver com os grupos folclóricos, eu me apaixonei pela história dos trajes. Né? Então, vamos começar a mostrar as histórias dos trajes? Vamos lá. Então, a Beth, ela mandou fotos dos trajes e nós vamos mostrar devagar, lentamente, para que ela vá explicando os detalhes desses trajes. E, de acordo com a ordem que ela colocou, porque eu não entendo disso, ela vai começar com os trajes comuns dos primeiros alemães que chegaram a Petrópolis, por isso as origens. Então, está aí a primeira foto com um traje dos primeiros alemães que chegaram a Petrópolis. Isso aí. Bom, esse traje que está aparecendo aí é o traje da região do Hunsrück. O Hunsrück é uma região que fica no estado do Rheinland-Pfalz ou Renânia-Palatinado, e é de onde veio a maioria dos colonos que chegaram em Petrópolis, né? A região do Hunsrück. Ela fica compreendida entre os rios Reno. O Reno é um rio que corta a Alemanha de sul a norte. Sim. Ele nasce na Suíça e deságua no Mar do Norte. E ele corta a Alemanha, então, de baixo para cima. Era o que eu estava visualizando aqui. Ele sobe, né? É como se subisse, né? Mas, enfim. E o rio Mosel, ele vem e ele faz uma confluência com o Reno. E dentro desse bico, né, é a região do Hunsrück, onde nós temos localidades como Simmern, que deu origem à nossa Ciméria, a cidade de Bingen, que deu origem... Tudo nessa região. Tudo nessa região dentro das margens do Reno, né? E a região do Hunsrück, então, da onde veio a grande maioria, de onde vem esse traje. Esse traje, ele tem uma característica assim de simplicidade. Ele não permite luxo, porque ele representa um povo que realmente, primeiro, todos os alemães que vieram, como até hoje, não só os alemães, todos os povos que deixam a sua terra natal para trás, em busca de algo novo, é porque não está bom onde eles estão, né? Então, o que aconteceu também, eles também buscavam melhoras. E eles, então, eles trabalhavam, o pessoal do Hunsrück, eles trabalhavam com a exploração da pedra de ardósia. E, então, a vestimenta deles era uma coisa muito simples. Os tecidos usados eram linho ou cânhamo, tecidos rústicos. Que é forte, suporta essa lida. Isso, e muita coisa feita em tear,
né? Quando nós confeccionamos esse traje, nós não conseguimos encontrar um tecido que se assemelhasse ao que a gente precisava. Então, nós descobrimos uma tecelagem em Petrópolis, nós mandamos fazer o tecido da saia. Então, o tecido da nossa saia foi feito em tear aqui em Petrópolis para chegar o mais próximo possível. Do tradicional, daquele que era usado lá no século XIX, século XVIII. Isso, é de 1800 esse traje. Século XIX. Ele tem, o que a gente pode observar, na frente do avental da menina, ele tem um entremeio que é feito de crochê manual e a barra também é crochê manual. E os tecidos todos são simples, são os tecidos rústicos, como eu já falei, né? O menino já tem menos detalhes, o traje que está sendo usado ali já é do adulto, né? Quando mais jovem, eles usam uma espécie de uma touca que tem bordado também, né? Mas ali a gente vê um pouco de bordado no decote da blusa da menina e nós vamos ver mais adiante um pouco mais de detalhes. Então vamos ver mais uma foto desse mesmo traje. Você acha que seria a foto 2, a segunda? Do Origem 2. Ali nós vemos um pouquinho das costas, né? Dá para ver o lenço bordado. E dá para ver a touca também, né? Ali a moça já está usando a touca. A touca era para proteger do vento, do sol? Era para proteger do vento, do sol, prender o cabelo, principalmente, né? Porque havia muito assim, a roupa fechada em sinal de respeito e a touca também, ela escondia o cabelo. Sim, é um hábito antigo que não era só de judeu, muçulmano, árabe, não. Era assim, para ser... Guardar a beleza. Isso. Então, solta os cabelos só quando está dentro de casa. Certo. Então, ou estão de touca na cabeça, ou então, quando tiram a touca, elas estão com o cabelo preso. A sua beleza. Isso. Né? É uma forma de proteger você mesmo. Eu acho que é uma coisa muito bonita, né? Tem um simbolismo muito, como é que eu vou dizer, espiritualizado? Mas é um simbolismo de cuidado de respeito, e né? respeito. Isso. Ali nós temos as duas damas de costas, já sem a touca, elas estão com trança, com cabelo preso, né? Sim. E a gente vê mais uma vez o bordado no lenço nas costas, né? Fazendo parte aí do traje. E o tecido da saia dá para ver bem ali, né? De costas dá para ver melhor. Ele é listrado nas cores vinho, azul e verde, e as cores são separadas por um frisozinho branco, né? É feito sob encomenda. Se puder passar para a próxima foto. Sim, vamos ver a próxima foto, Origem 3. Se eu não tiver ali tem uma curiosidade. Das fotos que eu mostrei até agora, eu não consegui mostrar a bolsa. Ali dá para ver a bolsinha na lateral. Essa bolsa é usada para a direita, ela é presa ao avental. Dá para ver ali o avental e o cantinho. E ali está bordado, ali tem um galo bordado, né? O bordado da bolsa, ele poderia ser utilizado para falar da atividade econômica, por exemplo, da família. Então, né? ali o galo... O galo significa que a família... Aviário. Tinha um aviário que trabalhava com isso, né? Quem trabalhava com construção de casa, ali podia ter uma casinha bordada, né? Nós, hoje em dia, como a gente não tem mais essa tradição, então a gente usa flores, e a grande maioria, hoje em dia, que tem esse traje, usa flores, né? Eu acho que tem uma foto aí onde Vamos ver a próxima foto. Eu só tenho que tomar cuidado com o tempo, porque... O tempo está passando muito rápido. Eu tenho que ver, porque esse relógio hoje não está funcionando bem. Desculpe falar, mas... Isso acontece em todas as famílias e eu estou perdida no tempo. E nós temos um tempo muito curto. Então, esse já é outro traje, né? Mas então, encerrando para falar do primeiro traje, ele tem então a bolsinha do lado direito, que é presa no avental,
e ele tem o bordado, então, representa atividade econômica, né? Mas hoje em dia... Da então, família, da porque família. é da família, É da não família, é só é de da uma família. pessoa. Não, é da família, né? Então, esse é o traje do Hunsrück. Agora, o próximo que está aparecendo... Acho que é da Bavária. Deixa eu olhar a minha colinha. O próximo traje é da Bavária. É o traje de Mispar. Esse traje, ele, curiosamente, ele quando a gente olha para ele, a gente de cara diz que é um traje alemão, né? Por quê? Porque ele tem esse trançado na frente, que quase... Tipo esse aqui? Tem os ganchinhos e o trançadinho, né? E esse traje, ele não faz parte de como o anterior. O anterior representa um povo pobre, alguma coisa, fala da atividade econômica. Esse ali, por exemplo, foi um traje elaborado por volta do ano de 1900. Então, já século XX. E ele tem... Ali a gente tem alguns detalhes mais, né? Ele tem essa corrente na frente, né? Ele foi considerado um dos trajes mais bonitos de toda a Alemanha. Muito comum na Bavária ou Baviera, né? É um traje bávaro, da região de Mispar. E aqui em Petrópolis nós temos um grupo folclórico que tem esse traje, né? E além dos bordados que os rapazes têm no suspensório... E o tecido? Esse tecido não é tão rústico quanto o outro. Não, aí já é um traje com brilho, com luxo, ele pode incorporar joias, ele pode incorporar... Pode ir a uma festa... Pode ser de festa, né? E ele tem as flores que são colocadas dentro do colete, né? Algumas pessoas dizem que os maridos colocavam flores ali dentro, porque como as mulheres ficavam muito na janela conversando, então dizia que eram jardineiros que floresciam. Mas isso é um pouco mais de folclore atual, né? Entendi. Mas o original é assim, o traje com muita joia. Essa corrente que tinha aqui, ela podia ter até 4 metros de comprimento, de tão junto que ela era trançada para lá e para cá, para gastar 4 metros de corrente. Ele permite o uso de joias, tecidos como sedas, muito bordado, né? Já e aí é uma roupa mais leve também. Sim. Vamos ver. E esse traje tem em Petrópolis, né? Vamos ver, acho que não vai dar tempo para falar de todos, né? Esse traje que está aparecendo... É da Floresta Negra. Isso. Né? Agora... E a Floresta Negra é o nome do traje ou é... É uma região. É uma região. Isso que eu fiquei na Floresta dúvida. Negra fica dentro do estado de Baden-Württemberg, é um traje a sudoeste da Alemanha, né? É o traje que fica embaixo mesmo, já faz fronteira com a França e com a Suíça. E ali, Floresta Negra, porque as florestas ali todas são de pinhos, né? Que são árvores muito altas e elas crescem muito juntas, então ali não bate o sol. De fato uma floresta negra. É o Schwarzwald da Floresta Negra, né, mesmo, a Floresta Negra. E esse traje, ele tem como característica principal o traje feminino com os pompons no chapéu, né? E esses pompons, eles variam de 11 a 14 pompons, né? Eles representam, 4 deles representam os 4 elementos da terra, né? Fogo, terra, água e ar. Os 4 pontos cardeais e a Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, são 14 representações, sendo que aparecer no chapéu mesmo só aparecem 11, 3 ficam ocultos. Ali, né? E ali tem uma diferenciação, como alguns trajes têm, que os trajes vermelhos são usados pelas moças solteiras e as casadas ou as viúvas usam preto. Sim. E um chapéu desse
apesar do pompom ser de lã, ser leve, mas o chapéu ele é de palha, mas alguns levam até gesso para serem modelados, para ficarem perfeitos e aguentarem todo o trabalho que vem em cima. Então, um chapéu desse, muitas vezes, ele chega a pesar até 2 quilos. Nossa, não me imagino com 2 quilos. Imagina dançando, né? Imagina dançando, né? Então, esse é o traje da Floresta Negra, já que a gente tem que acelerar aqui um pouco o tempo, tem que né? acelerar um pouquinho. Tem mais... Tem um traje que você falou que é o comum à região dos contos de Grimm. Dos irmãos Grimm. Sim, sim. É o traje de Hesse, né? Hesse. É, isso mesmo. Esses aí. Quando a gente fala em chapeuzinho vermelho, a gente pensa na forma como aqui no Brasil a gente vê chapeuzinho vermelho, sempre com aquela capa. Que bom! Chapeuzinho vermelho com aquela touquinha e uma capa, né? Sim. É o chapeuzinho vermelho aqui. Mas a chapeuzinho vermelho, a origem dela vem dali. Esse também é dessa mesma região. Tá? Se puder voltar a primeira foto... Do primeiro, o Hesse, estado aqui, de Hesse, desse aqui. Isso. Ali a gente vê crianças. Para fazer esse penteado, todo o cabelo é puxado para cima, ou da frente, ou de trás, ou de lá, é tudo puxado para cima. É feita uma trança no alto da cabeça, e essa trança é enrolada, e depois esse rolinho ele é embutido nesse... Ali tem quase formato de um copo. Né? É como se fosse um copo um pouco maior. E dali saem, então, fitas que fazem esse amarrado. E a origem da Chapeuzinho Vermelho, ela vem dali, porque o Rotkäppchen, o Käppchen a gente pode traduzir como como é que é? Solidel, né? Acho sim, que sim, é Solidel. Que usa na cabeça. O Kepá no judaico. Isso. E o Solidel no católico. Então, a tradução seria mais ou menos essa, apesar do formato ser diferente. E os irmãos Grimm, eles eram de Hessen, se eu não me engano, né? Entendi. E o Chapeuzinho Vermelho representa uma menina daquela região. Né? Bacana. Então, a Rotkäppchen deles é assim. E aí, o que tem de curioso, depois dos trajes adultos, né? Eu até, assim, quando eu pesquisei na época, assim, eu falei, gente do céu, esse traje, você pode ver que ele tem ele é muito cheio embaixo. Né? Como aqueles a gente vê em filmes, antigamente, das princesas, quase aquelas armações. Mas você sabe por quê? Os trajes de trabalho, eles não tinham menos que 5 saias, as roupas de trabalho. E as de festa, de casamento, poderiam ter até 14 saias sobrepostas. Né? Aí por isso ficava armado. Por isso que assim. fica assim. E você vê que fica alto, né? Porque conforme você vai acrescentando saia, vai subindo, né? E passando para os lados. É um traje que a gente aqui em Petrópolis não tem ele. E ele não é mais usado no dia a dia, né? Também, porque... É muita saia. E o calor aqui. Imagina-se, né? E até na Alemanha, né? Hoje em dia. Então, ele ficou sendo um traje histórico, um traje folclórico, mas mais assim para participar de um desfile, de um concurso, estar nos museus. De uma amostra, né? Pesquisas, né? Mas é interessante a história também, né? Agora tem os trajes, você pediu das fotos, do Mar do Norte. Mar do Norte. Como é que fala? Föhr. É no Mar do Norte, é na ilha de Föhr, né? Fica acima da Alemanha. E esse traje, eu nunca vi traje masculino dele, né? Ele me parece que só existe o feminino. Até existem danças, né, da região que são dançadas só para mulheres, são coreografadas só para mulheres. Esse traje, ele é um traje riquíssimo, porque ele tem bordados de prata em filigranas, que são fios de ouro, né? Que o bordado em fio de ouro que forma... Bem delicado. Bem delicado, né? Mas um trabalho fantástico, né? E eles usam muitas joias. E aí eles têm o dialeto deles, né?
E as pessoas, então, que vivem em comunidades e falam esse dialeto, eles têm esse traje, assim, que é passado como herança de pai para filho, de geração em geração. E ele Qual o simbolismo desse traje? Olha, eu não sei te dizer, não sei se vem Porque se guarda como uma herança que passa de mãe para filha. Não sei se representa riqueza ou alguma coisa, família, né? Da família, mas é assim, ele é tão resguardado que as crianças, até um tempo atrás, elas não podiam usar quando crianças. Elas tinham direito, como eles eram luteranos, então a confirmação de uma menina luterana é aos 12, 13 anos, né? Então a confirmação dela já significava meio que assim, ela está debutando. Então, como debutante, ela tinha o direito de vestir esse traje, se apresentar em público, como uma pessoa que está chegando agora também, né? À sociedade, né? E um traje desses, apesar de que pode ser feito, mas a grande maioria, hoje em dia, não faz mais esse traje, até porque, pelo fato caro. Ele chega a valer de 4 a 6 mil euros um traje desse. Né? Nossa! Então, e não é um traje... Ainda é feito com as filigranas de ouro? Sim, mas a grande maioria... tem ele de herança, né? Tem ele guardado porque ganhou, porque herdou, cuida dele. E então, assim, pela quantidade de joias, não é mais possível sair com ele, né? Porque sim, hoje em dia... ele tem incorporado no tecido os bordados em ouro, em prata, em vidro, os colares que fazem parte, né? Então, é um traje realmente para ser usado em ocasiões muito especiais, em ambientes muito fechados, né? Mas para representar uma época e guardar a herança recebida, né? Esse traje assim rico ainda era usado no século XX? Ou era mais usado anterior? Até o anterior? século XIX ainda era. Até o século XIX. Depois ele começou a ficar mesmo para ser realmente só... De museu. De museu para ser demonstrado. Então, dos trajes que eu coloquei ali hoje, nós temos 3 que tem em Petrópolis. O primeiro é do Hunsrück, que é o Kaiserstadt que usa, né? Que é dos tecidos mais pobres. O segundo é o de Mispar, o traje bávaro, que tem as flores aqui no colete, né? Esse é usado pelo Mosel. E o terceiro é o da Floresta Negra, com o chapéu de pompons, que é usado pelo Bauer Group. Então, a pessoa que, né, depois de assistir o programa, que encontrar uma pessoa usando um desses trajes, já sabe mais ou menos assim a origem, né? E que não é uma fantasia, não é uma roupinha, simbolismo de uma região, de um costume, de uma localidade. Tem a ver com como a família vivia, tem alguns trajes que demonstram se a família era luterana ou católica, dependendo do chapéu, de uso ou não do chapéu, o tipo de chapéu, o estado civil, se é amarrado do lado esquerdo, do lado direito, dependendo da região também, tem significado diferente. Então, tudo cor, né? Porque em Portugal, casadas e viúvas, pelo menos antigamente, hoje eu acredito que não seja assim, tinham que vestir o preto. Sim, o traje Na Índia, a noiva veste vermelho, não é branco. É verdade. Né? Então, até as cores têm simbolismo. Sim. Nesses trajes que você mostrou, tirando Floresta Negra, né, que explicitamente ele está falando daquela região, pela cor também, que outros falam de cores ligadas à sua região? Olha, as cores mais vivas... Verde, não. O vermelho... Não tem, assim, uma cor pertencente a uma região. Entendi. Tá? A gente só tem, assim, cores mais vivas e trajes mais leves e mais alegres para o sul da Alemanha do que para o norte. Mas né? o norte era mais frio. Talvez, uma região talvez mais por isso, né? fechada. Os nossos colonos aqui, por exemplo, que chegaram a Petrópolis, os trajes deles eram fechados, né?
eram trajes bem sérios, de manga comprida, né? Como eu te mostrei ali, a touca para se resguardar. Ainda tinha uma outra coisa, né? O lenço, ele tem bordado, mas quando o traje era usado para missa, o lenço era virado ao contrário, porque do outro lado ele não é bordado, não é o avesso, não é o contrário do lenço, né? Então, para esconder o bordado, para não dizer, chegou na missa fazendo festa, digamos assim, né? Então, chego na missa com respeito, com discrição. O lenço na frente fechado para esconder o colo, a saboneteira, como a gente diz aqui. Então, assim, cada região tem um comportamento diferente, né? E você mandou mais 2 fotos de trajes de modinha. Isso. É o que Vamos aparece. Vamos ver o primeiro, já está aí já? Esses trajes, eles já não têm compromisso com história, com folclore, com costumes, com nada. Eles são criados livremente ou inspirados em alguma região, né? A grande maioria dos trajes os femininos principalmente, gostam do trançado na frente e os meninos gostam de suspensório, mas isso não corresponde à totalidade. Mas como é um traje que a pessoa pode inventar, pode criar, pode dizer, eu quero o decote mais fechado, mais aberto, eu quero a manga comprida, eu quero a manga curta, eu quero uma saia mais ou menos rodada. É mais à vontade, digamos assim. Então, assim, para fazer uma roupa dessa, para ir num baile da Bauer Fest, para ir no desfile, né? Beleza, a pessoa não tem comprometimento, né? Sim, não está compromissada com representar determinada região. Então, ela pode criar essa moda dela. Sim, e né? fazer. E a diferença é que a gente sempre fala assim, nada contra você usar, mas quando alguém te abordar e pergunta de que região é o teu traje, fala a verdade, né? Fala e o arco na cabeça? Esse com as flores? O arco é mais um... enfeite? Um enfeite, não tem... Não tem um simbolismo específico, é um enfeite. É mais um enfeite, né? A gente teve na Alemanha em 2019, por coincidência, foi coincidência mesmo, né? Nós chegamos lá na época da Oktoberfest, porque a Oktoberfest começa em setembro, e calhou da gente chegar em Munique, né, no fim de semana, primeiro fim de semana da Oktoberfest. E a gente reparou que tinha gente que usava, tinha gente que não usava. Então é uma coisa difundida, mas não é obrigatória. Não agrega nada, né? A única coisa assim estranha é quando a gente vê as pessoas fazendo arco com flores nas cores da bandeira, né? Porque a bandeira é um símbolo nacional, né? Ou fazer, algumas pessoas que me procuram para fazer traje, traje até como a gente mostrou ali, né? Traje modinha. Mas é um traje azul? Não, eu quero nas cores da Alemanha. Como assim? Eu quero um traje nas cores preto, vermelho e amarelo. Não, gente, não. Não fica amarrado nisso aí, porque isso é o símbolo oficial da Alemanha, do país, assim como nós temos o verde, amarelo, azul e branco, e nem por isso nós usamos só verde, amarelo, azul e branco. Né? Então, tem muita curiosidade, tem muita informação a respeito, né? Muita coisa que a gente poderia falar, mas resumindo é isso. Né? Os trajes folclóricos, eles representam o costume de uma região, de um povo, da religião, da atividade econômica, né? Das profissões. Nós temos trajes de pescadores, né? Isso aí. Mas eu acho que isso, né? Beth, tem, de alguma maneira, no mundo todo. Sim. O Brasil tem isso. Nós temos aquele chapéu de couro com aqueles desenhos que são específicos. Eles representam o cangaceiro. Sim. O que é o cangaceiro? Era aquele homem que criava lá
acho que era cabra ou bode, dentro do cerrado, no sertão, no lugar mais árido do Brasil. E aquele chapéu, de alguma forma, o protegia, mesmo pequenininho, de couro. Então, e tem outras histórias por trás disso, que eu nem vou contar agora. Né? Nós temos no sul aquela calça larga, né? A bombacha, os lencinhos. Cada região tem um costume, né? Aí se pergunta, o carioca, qual é o traje típico? É o biquíni, vou fazer o quê, né? Em algum momento aquilo começa a caracterizar aquele aquela povo, região, né? Então, assim, hoje em dia, quando você vê alguém usando uma bombacha, você logo... vai ver que é um gaúcho. É um gaúcho, né? E o folclore gaúcho, ele é absorvido em cima de uma herança que mistura a colonização alemã, né? Os índios, né? E os espanhóis que entraram pelo sul. Então, né? A gente nota isso portugueses, mas o Brasil é mistura, a gente nota isso na música deles, que é única, né? Incrível, né? É incrível. E o amor que eles têm, né? O gaúcho, ele eu não sei se ele é mais patriota do que gaúcho, ou se ele é mais gaúcho um patriota como brasileiro, né? Mas eles criaram um visual e uma cultura muito deles, né? Na Bahia também tem bastante. Pela música a gente sabe, então, cada de que região do Brasil tá falando. E assim, se nós formos entrar assim, em detalhes maiores, a gente vê isso em cidades, em bairros. É impressionante. Eu posso dizer isso, que eu vivi isso no Rio. Leblon e Ipanema, Gávea e Jardim Botânico tem uma cultura específica. Copacabana e Flamengo, Botafogo, Flamengo, outra cultura. E é a mesma cidade. Então, o que é essa cultura? São hábitos, costumes, crenças, que não são crenças religiosas, podem ser até aquela crença da manga com leite, para mostrar que não é religiosa. Tá? São crenças específicas daquela localidade, daquela população que mora ali. E tem também os jeitos de vestir, de andar, de lidar com as coisas. Então, as pessoas precisam prestar atenção nessa linguagem. A pessoa ela é influenciada pelo meio em que ela vive, não tem jeito, né? E pela natureza também, de onde ela está. Pelo clima, como a gente já falou, pela religião, pelos costumes, pelas profissões existentes, né? No Mar do Norte, nós temos muitos lugares que as músicas e as danças e os trajes são de pescadores, né? As danças de pescadores que o homem da família saía de casa, o marido e os filhos homens, iam pescar em alto mar e às vezes ficavam semanas fora de casa. Então as esposas ficavam em casa numa angústia. No Nordeste numa época que não... Hoje em dia tem o WhatsApp, né? Antigamente não tinha. Não tinha como. Então, assim, a angústia da família em terra era assim, pedir a Deus... Porque eles iam para mar aberto. Pedir a Deus para que todos voltassem. Não é jogar o arrastão ali na beirada. É verdade. Pedir a Deus para que todos voltassem para casa sãos e salvos, né? E aí, quando eles voltavam, então, aí eles faziam grandes festas e tinha danças que eram coreografadas falando da pescaria, né? Então, isso tudo influencia no jeito de vestir também. Isso é a riqueza da humanidade. Bom, Rosina de Azede hoje até que durou mais um pouquinho, né? Mas nós vamos ter que encerrar. Então, eu peço, Beth, que mensagem você quer dar para a nossa audiência? Eu gostaria de deixar uma mensagem com o povo petropolitano que prestigie a Bauernfest, não só como festa. Quando a gente fala Bauernfest, a gente fala festa do colono alemão. Ela foi feita para os descendentes dos colonos germânicos. Que é a maioria daqui da cidade. Pois né? Teve uma época que Petrópolis era mais alemã do que... Quando os alemães chegaram,
tinha pouquíssimas pessoas que não eram alemãs, né? Eram 2.000 alemães contra 100 portugueses. Mais ou menos a proporção era essa, né? Então, que prestigiem, que valorizem, que sejam gratos ao que os seus antepassados deixaram, né? Que olhem em volta e que também se interessem pela própria história, porque muita gente não sabe o sofrimento que a família passou para chegar, né? Eu não sou daqui, eu sou de Blumenau, mas quando a gente busca a nossa história, a gente começa a recuar, a gente vai ver o quanto os nossos antepassados sofreram para que, mas no futuro existe um ditado em alemão que diz assim, que primeiro vem, como é que é? Primeiro vem o Tod, que era a morte, né? Depois vinha Not, que era a miséria, e por último vinha o Brot, que era o pão. Então, as etapas que eles passaram, né? Ontem, no culto ecumênico, o pastor e o Frei estavam pregando, né, da epidemia de tifo que eles passaram quando chegaram aqui e que a grande maioria das crianças nascidas em solo brasileiro morriam de tifo. Então, assim, primeiro enfrentar a morte, depois enfrentar a miséria, para depois chegar no pão, né? E que a gente saiba ser grato pelo que os nossos antepassados fizeram. Obrigada, Beth. Belíssima mensagem. Sempre, em toda situação, nós temos que ser gratos. Porque até na dor, sim, porque até na dor nós temos algo de bom para aprender. Tem uma passagem bíblica que eu não vou falar aqui, mas eu vou falar a mensagem. A uva, para dar bons frutos, ela precisa ser podada, cortada. Se ela não chora, quer dizer, não escorre uma seiva onde é cortada, ela não vai dar bons frutos, ela precisa chorar. Então, o cuidador ali, o agricultor daquela vinha, ele vai cortar até aquela videira chorar para poder dar um bom fruto, uma boa uva. E isso é o sofrimento. Isso são as dificuldades que enfrentamos na vida. E nós temos que ser gratos por essa oportunidade de dar bons frutos. Então, Rosina de Aze agradece a audiência, agradece mais uma vez a Beth, e hoje ficamos por aqui e até domingo que vem. TVC, a TV do Correio da Manhã.